Muito bem, agora eu vou conversar com um engenheiro, empresário, amigo de muito tempo, escritor, editor também, José Luiz Alqueires. José Luiz, boa tarde, rapaz. Como vai você? Tudo bem, amigo? Queridíssimo Mário, boa tarde. Boa tarde aí a todos os seus inúmeros ouvintes da metrópole. Pois é, aqui conosco está a professora Malu Fontes, ela é professora de jornalismo na Universidade Federal da Bahia, que vai participar aqui da entrevista com você. Como é que está a É pandemia? muita honra para um pobre marquês. Oh, Zé Luiz, me conte aí, como é que está aí o seu recolhimento, os seus cuidados na pandemia? Eu estou com muitos cuidados, sabe, Mário? Porque, infelizmente, essa pandemia ela é muito seletiva. Eu, no último mês, eu tenho um grupo de amigos da faculdade, sabe? Nós éramos 120, você veja. No último mês, morreram 3 de Covid. Um negócio assim meio estranho. Um nos Estados Unidos e 2 aqui no Rio de Janeiro. Então, eu me recolhi aqui em Petrópolis, onde eu tenho uma casa de fim de semana, fiz o escritório e, por incrível que pareça, estou trabalhando mais do que nunca, escrevendo, ditando e, de alguma maneira, sinto falta dos filhos, dos netos, venho aqui me visitar, mas está sendo um período de muita reflexão e de razoável produção. E, naturalmente, me dói muito essa situação. Eu, num dos meus trabalhos, agora lancei há coisa de 15 dias, eu sou presidente do conselho lá da Casa Firjan, uma campanha de bolsas alimentação, porque você deve conhecer aí, pelo menos do vídeo, a Margarete Dalcombo, que é essa Sim, professora muito, da entrevisto Fiocruz, muito ela. e ela, eu convidei ela a falar e ela disse, olha, hoje quando eu chego na porta da Fiocruz, há um ano atrás pediam vacina, hoje pedem comida. Então, nós lançamos a campanha visando 100 mil bolsas alimentação por mês. E em 15 dias já chegamos a 25 mil, compromisso durante 6 meses. E foi uma coisa que nasceu dessas interações via Zoom, via colocar as pessoas que a gente conhece em contato. Então, eu acho que a pandemia, ela, por um lado, é um desastre, mas, por outro lado, continuando a ser o desastre, ela, pelo menos, fez nascer um nível de solidariedade que eu não vejo há muito tempo. Zé Luiz, eu queria que você falasse um pouco de novo, nós conversamos em dezembro sobre o seu livro, não é? Perfeito. 3.000 anos de política. Eu queria que você explicasse como é que surgiu ele, como é que é a história dele e o que é que levou você a escrever isso? Ô, Mário, às vezes, eu penso que eu teria sido um desses tecnocratinhas aí que existem, as dúzias, no governo, não fora aquela sua providencial passagem pela Eletrobras, quando você, sendo o coordenador geral de todas as diretorias, abriu um espaço para o pessoal jovem. E quando você chegou, nós todos, pós-graduados, profundamente conhecedores de detalhes de tudo, falando: o que é que vem esse camarada aí, trazido pelo braço de um político para mandar na gente? E você nos provou que a política é muito importante, reorientando as prioridades dos técnicos, abrindo a cabeça deles para a área social e tudo mais. E eu, desde então, eu já tinha estudado 2 anos de sociologia, além da engenharia. Eu me foquei muito na leitura e na compreensão de o porquê das coisas são do jeito que elas são.
E cheguei à conclusão que realmente a coisa mais importante na vida é a participação política, como, aliás, os gregos lá atrás já diziam. O cidadão que não participa na política, ele é um inútil. A palavra inútil lá em grego é idiota. Ele é um idiota. Nós depois deturpamos um pouco o uso. Idiota, como tem idiosincrasia, é um prefixo que significa essa exclusão. Então, eu dali estudei muito e agora, quando eu tive mais tempo, resolvi botar os conhecimentos em ordem, conhecimentos da evolução política, e que muitas vezes não aparecem nos livros de política, aparecem na literatura, e livros religiosos. A Bíblia tem muita política, a Ilíada tem muita política, a Odisseia, a Divina Comédia de Dante, Paraíso Perdido, do Milton. Então, como eu sou também muito ligado em literatura, eu fiz essa viagem para ver se atraía o interesse dos jovens para a política. E fui fazendo essas crônicas semanais. Quando eu as juntei num livro, eu verifiquei que tinha lá uns buracos. Aí tapei os buracos, revi 19 vezes exatamente. E as pessoas hoje, quando me elogiam o livro, elogiam que são capítulos pequenos, de 2 páginas, 3 páginas, e que mexem com um conceito de cada vez. Assim nasceu o livro. Achei inteligentíssima e muito interessante isso, porque é uma forma maravilhosa de você trazer a atenção de jovens, sobretudo, para esse tipo de coisa, né, Zé Luiz? Que a gente, às vezes, acha tão distante, ou então que política é uma coisa suja, política é isso e aquilo. Na realidade, nós estamos sendo idiotas, né? No sentido Exatamente. É a literal da coisa mais palavra. nobre que existe. E já dizia lá os pensadores gregos, né? Não vou ficar citando os nomes aqui, porque é coisa de velho, mas quem não participa na política admite ser governado por pessoas muito mais despreparadas do que ele. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, só a torcida do Flamengo, é mais ou menos o que a gente assiste aí. Pois é. Pois é, e engraçado como isso, né? Num determinado momento, sobretudo na última eleição aqui no Brasil, pegou de uma forma tão simbólica naquela coisa, né? Não somente as pessoas que foram votar contra um determinado tipo de pensamento, mas as pessoas que disseram, não, eu não vou votar. Não é como se não votar não significasse estar dando um voto. Não é, Zé É. Luiz? Eu acho que é uma deficiência grande da nossa elite, que quando se discute política, mesmo e não só elite econômica, não, os mais ricos, é elite cultural, que às vezes fala tudo é educação, tem que dar educação, tem que dar escola. Tem que dar escola, é claro, mas o que eu diria fundamental, ô Mário, tudo é politização. Quer dizer, mas politização no seguinte sentido: a pessoa tem que participar da vida da sua comunidade, como o índio na sua tribo, como os habitantes das pequenas cidades, eles estão ali olhando o seu líder, o seu governante, o seu prefeito. Eles têm uma racional diferente de que achar que só a educação resolve. Não. A educação de um povo, como na China, você está mostrando que você pode educar um povo para ser submisso. A eleição do Xi Jinping, que aparentemente é um líder de altas qualidades, foi feita por um congresso lá chinês
por 2.300 votos a zero. Onde é que se viu isso? 2.300 votos a zero. Todos membros do Partido Comunista Chinês. Então, você não tem o contraditório, você não tem a liberdade, você não tem o caminho próprio. Aliás, do ponto de vista político, aquilo virou o que se chama uma controlocracia. Mais de 1 milhão de pessoas a ler os e-mails dos 1 bilhão de chineses. Então, é um negócio muito complicado. E isso aí está a beleza também da política, e que sempre que a gente lutar pela política, se ela não melhora o mundo, pelo menos, ela nos melhora, não é, Mário? É verdade. Malu Fontes. Oi, prazer, Zé Luiz, estar aqui conversando com você. Eu queria que você nos contasse assim, como é o seu método, né, de reunir esses assuntos. Quando você fala em 3.000 anos de política, é muito tempo. E tem muita gente que gosta muito de política, que gosta organicamente, não necessariamente estando dentro da universidade ou como historiador. Você me parece que tem essa coisa de... É quase que um hobby, é um prazer que é quase que um hobby para você, política. Como é o seu método de apreensão desses dados que você coloca nesse livro? Quando você fala aí da China, quando você fala da sua surpresa, da sua ironia, como é que os votos, as leituras dos chineses, seus métodos de busca dessas informações. Você lê 500 mil jornais todo dia, lê todos os jornais gringos, como é seu método de apreensão dessas informações que você traz e digere através de um livro como esse? Eu vou tentar lhe explicar o seguinte. Uma coisa é a parte histórica. Eu comecei a ler lá atrás, eu discutia muito com meu pai, que era um homem de origem assim, de pensamento muito liberal, médico e tal, que vivia da clínica, não é? E numa cidade relativamente pequena, na época, que era a cidade de Petrópolis, e era uma época que a gente conhecia aqueles alemães aqui de Petrópolis, pessoas corretíssimas, mas que consideravam quase que obrigatório não pagar imposto nenhum. Então, eu via aquela, bem menino, contradição, e como meu pai atendia em hospitais públicos, que dependiam de impostos, ele vivia, ao mesmo tempo, brigando com eles. Então, essa questão do público e do privado sempre, para mim, foi uma coisa que eu vi como territórios que brigavam, até que, um pouco mais velho, eu comecei a perceber que era importantíssima a necessidade de conciliar os dois lados, o interesse do social com a liberdade individual. E um pouco dentro daquela frenesi desenvolvimentista, a gente foi estudar engenharia, e eu estudei, me formei em engenharia civil e fui logo jogado numa obra com 400 ou 500 empregados. E aí, eu estou falando em 1966, eu fiquei chocado pelo tratamento extremamente desumano de um rapaz, enfim, educado com uma certa liberdade econômica e tal, do sujeito chegar atrasado 5 minutos e o apontador cortar o ponto, mandar de volta para casa, o cara perdeu o dia. Se perdia 2 dias na semana por atrasos de 5 minutos, perdia a folga remunerada, que era pagamento sábado e domingo. Então, eu vi realmente uma opressão de quem tem poder sobre quem não tem. Então, no final daquele ano, eu já fiz vestibular para Sociologia e comecei a estudar. Foi um período muito ativo do ponto de vista político, porque quando eu estava no 2º ano, ocorreu o ato institucional número 5 e fechou a minha escola, perseguiu alunos. Eu andei meio desaparecido durante uns tempos, mas ficou aquela paixão por entender isso. Por que que uns mandam nos outros? Qual é a necessidade do Estado? E aí eu fui ser engenheiro. Trabalhei na iniciativa privada, fui colega lá
O Mário Kertz foi meu chefe na Eletrobras durante uns anos. Depois eu continuei muito me especializando nessa área de energia. E energia elétrica é uma coisa interessante, porque todo mundo tem energia elétrica. Nem todo mundo tem água potável, nem todo mundo tem esgoto, nem todo mundo tem telefone, mas energia elétrica todo mundo tem. E conhecer a diversidade desse mercado aí me dava a oportunidade de visitar favelas, visitar comunidades, visitar povoados rurais. E eu fui mantendo isso tudo e basicamente, na medida do possível, ampliando a leitura. Eu leio sempre 4 jornais por dia. O Globo, o Estadão, a Folha e um jornal em inglês que chama-se Financial Times. Leio uma revista chamada The Economist, que é uma revista de política, e leio uma revista que chama-se Foreign Relations, que é a revista americana de relações internacionais. Leio também sempre, porque até escrevo eventualmente, uma revista publicada em São Paulo que chama-se Revista do Interesse Nacional, uma coisa que nós brasileiros não pensamos muito. Mas realmente o que me obrigou, o que eu me impus como dever, foi quando eu falei, estou ficando muito velho, eu li muita coisa, podia talvez facilitar a vida aí de filhos, netos e bisnetos, agora eu já tenho sobrinhos bisnetos, eu vou arrumar essas ideias num texto mais arrumadinho. E quando eu fiz isso, eu percebi que nós somos muito escravos de repetir aquela história que, como o mundo só existisse o Ocidente. Eu tinha lido já, lógico, o livro do Confúcio, tinha lido alguns livros daqueles teóricos de guerra, feito Sun Tzu e outros chineses, mas aí eu li autores coreanos, li um fantástico romance japonês escrito no século XIII, que é o Tale of Genji. Aí eu li um livro até editado pelo Senado brasileiro sobre o Kautila, que é o pensador político indiano, e achei muito interessante porque há conceitos que surgem mais ou menos ao mesmo tempo no Ocidente e no Oriente, e há outros que se caracterizam no pensamento oriental. Toda essa visão coletivista ela é oriental. Você vê a abertura dos Jogos Olímpicos na China. São 5.000 chinesinhas fazendo aqueles movimentos absolutamente coordenados. Isso quer dizer o seguinte, a arte está no coletivo, a beleza está no coletivo. E você vê a abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil, ou na Inglaterra. Na Inglaterra, não sei se você lembra, aparece aquele vídeo do James Bond pulando do helicóptero com uma sósia da rainha da Inglaterra, porque ele salva. Aqui no Brasil, a gente tem cantores, tem a Gisele Bündchen desfilando no Maracanã. É a sociedade do indivíduo, da liberdade, da individualidade. No Oriente, você lembra os Jogos Olímpicos de Inverno da Rússia, aquele negócio do ursinho feito por milhares de russos. Então, esse tipo de coisa toda me motivou a tentar passar essa síntese para alguns milhares de pessoas e não deixar aqui guardada comigo e com 2 ou 3 interlocutores. E aí, Malu? Eu estava curiosa em relação a isso. Imaginei que ele lesse um monte de coisas, né? Quando ele falou em relação de onde vêm esses dados, para ter uma visão de hoje desse mundo, dessa imprensa gringa, digamos assim, Financial Times,
né, a revista Foreign, a jornais estrangeiros, Financial Times, e eu fiquei curiosa por isso, por saber o método, porque é uma coisa assim, quando você está na universidade, o lugar para o qual você trabalha meio que lhe obriga umas métricas, porque você não é você que diz o que é que você quer estudar, sobre o que você quer escrever. E quem quer comprar seu livro, Zé? Onde é que acha? Estou te chamando de Zé já aqui, viu? Assim, já estou na intimidade baiana. Bem. Olha só, acho que se dizer uma coisa muito importante, que eu sempre adorei, foi conversar com os políticos sobre política. E realmente a gente vê que nós temos grandes políticos também. O Brasil teve grandes políticos. Talvez o sistema não deixe que eles floresçam. Mas o meu livro você pode comprar pela Amazon ou pode comprar um site chamado Livraria Edições Edicões, né, de Janeiro, livraria@ediçõesdejaneiro.com.br, ou no Amazon, ou na Livraria da Travessa. Ele está aí no mercado, não está vendendo mal, não está vendendo tão bem como eu gostaria, né? Todo autor gostaria de vender mais, mas ele está vendendo sempre. E isso, para um livro, é muito bom, porque, no fundo, significa que ele deve vender durante muito tempo. Quem lê, recomenda a um amigo. O brasileiro não lê muito rápido, não. Eu dou um livro para um amigo, 2 dias depois eu fico esperando que ele tenha lido. Ele vem um mês depois e fala: meu Deus do céu, eu leio seguramente uns 3 livros por semana e passo os olhos em alguns outros. Mas não, o hábito do brasileiro, você sabe, ele lê em média 1,5 livro por ano. Então você já pega um maluco feito eu, que lê aí uns 150 bem lidos, fora uns outros 300 ou 400 que eu leio o resumo ou passo os olhos, é muito raro. Agora, eu acho que é uma pena que os livros eles nos enriquecem. Qual o melhor livro que você leu ultimamente, mais recente que você leu, que você recomendaria, que achou maravilhoso, assim como o prazer de lê-lo? Um livro em português. Olha, eu reli recentemente uns livros de memórias de um escritor chamado Pedro Nava. Não sei se você conhece. Memorialista, sim, bastante. É um memorialista, Baú de Ossos, O Sírio Perfeito. Ele é um médico que estudou em Minas, veio para o Rio de Janeiro, conviveu com aquela geração, uma geração muito culta, aquela dos anos 30, 40, era amigo do meu pai, por isso eu li. E ele conta essa transição, vamos chamar, do Brasil agrário para o Brasil industrial. Não é que ele conte isso, mas ele mostra os impactos na vida, nos empregos, nos sonhos dos jovens. É um livro que eu recomendo. Eu realmente acho que ali os alemães eles têm um termo que chama o Bildungsroman. O Bildungsnovel é o romance de formação. É aquele que você lê, você acompanha a vida de uma pessoa e você vê, então, ela crescer. Agora, eu escrevi recentemente para um livro que vai sair, um capítulo que chama Qual o livro que impactou a sua vida? E você sabe qual impactou a minha vida? Conte-nos. É o livro Metamorfose, Kafka. do Franz Kafka. Você leu?
Sim, sim, como não? Agora, Sim. sabe por que que ele me impactou? Porque esse livro, primeiro, ele é mal traduzido. Ele não deveria ser traduzido como A Metamorfose. Ele deveria ser traduzido como A Transformação. Você já está vendo que eu, em função da vida, eu tenho 4 netos alemães, então comecei a estudar alemão também. Porque a metamorfose é sempre uma mudança para melhor. É a larva que vira borboleta, não é? E no livro é o contrário. É o homem que vira um besouro, barata, nojenta. E ele, ao fazer isso, ele vivia em função da família, e a família vivia em função dele. Ele se sentia obrigado a se matar pela família, pelo pai que ele achava velho, pela mãe que era inútil, pela irmã que ficava em casa, bordando, tocando violino. Aí ele vira barata e o que é que acontece? Uma libertação dessas pessoas. A irmã, para de tocar violino, vai trabalhar numa loja, arruma os namorados, fica mais feliz. A mãe passa a costurar para fora, tem freguesas, e o pai, que já estava aposentado, vivia na cadeira o dia inteiro, vira vigia de um banco. Aí economiza um dinheirinho, passeia nos fins de semana, e ele se torna absolutamente dispensável para a família. Por que que me impactou? Porque quando eu me formei, eu estava naquele temor de me lançar na vida. Eu queria viajar, eu queria comprar os carros que eu queria, e eu ficava, não, meu pai está meio velho, será que vai precisar de mim? Minha mãe não gosta que eu durma fora de casa, fica preocupada. Então, eu li esse livro, eu devia ter uns 20 anos, 21 anos. Eu falei, não, deixa eu parar de pensar que coisa demais. Ninguém vai morrer, todo mundo vai se adaptar a uma nova situação. Foi o que houve. Eu fui fazer o que eu queria da vida, viajei, juntei meu dinheiro, passeei, namorei, fiz lá o que queria. Todos acabaram muito bem, muito felizes. Ou seja, a libertação pessoal é uma coisa muito bonita. Esse livro me ajudou, por isso ele é o livro que me impactou. É um livro muito simples de ler. Muito bem, Zé Luiz, muitíssimo obrigado mais uma vez, uma alegria enorme te ver, conversar com você, viu? Um grande abraço, Zé Luiz, e a gente vai conversar sempre aqui, sua presença aqui é muito importante para todos nós, viu? Um grande abraço. Velho. Ô Mário, você sabe que eu adoro a Bahia, adoro você, agora a Malu também, claro, muito obrigado, Malu, e eu estou sempre aqui disposto a acolher o seu chamado. Muito obrigado a todos que nos ouviram também. Valeu. Grande Zé Obrigada, Luiz Zé. Alqueires, engenheiro, editor e autor desse livro, 3.000 anos de política. O seu exemplar está aqui, Malu, vou mandar levar para Ah, você. sim, acho bom. É. Você esconde meus exemplares todos aí, tá certo isso não? Rapaz,